Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Métodos, um podcast que fala de empreendedorismo, criatividade, inovação e bastante tecnologia. Estamos aqui para falar de tecnologia, para falar de inovação, com um convidado internacional. Agora é internacional, ó, nosso podcast está internacional aí. E vão ter surpresas nas próximas podcasts, vamos ter um podcast bem internacional mesmo, mas hoje já estamos começando a internacionalizar ele. Você que está nos seguindo no YouTube é TXM Business, nos outros canais é TXM Methods, TXM Methods. Temos que agradecer a FAPESC, cofinanciadora desse estúdio, o Felipe está na técnica, e a gente está aqui para falar um pouquinho, novamente, inovação, empreendedorismo, tecnologia e muita criatividade. Estou com um convidado aqui, ele já vai se apresentar para vocês, a câmera dele lá, o Juan, tua câmera é lá, Juan, pode conversar com o pessoal lá, e estamos aí para falar um pouquinho com vocês. Não perca, temos mais de 110 podcasts gravados, assista todos eles, tem bastante coisa legal, vai pegando, e está nas nossas redes sociais também, a gente tem colocado algumas slidezinhos aí, alguns recortes dos nossos podcasts para vocês aí. Estou aqui com o Juan Barnabó, é isso? Bernabó. Juan, quem é você, Juan? Conta para nós quem é você. Então, sou argentino, nasci no 72, então foi logo o início dessa decolada, ou descolada do ouro, né? Globalmente, e também nesse início dessa talvez revolução digital, né? O início do software, o início disso, né? Então, nasci em 72 e em 84 estava por conta de um filme, né? Que é filme, Hollywood, né? É foda, né? Vi um filme chamado War Games, Jogos de Guerra. Sim. Cara, e pronto. Esse foi, acho que em 84, enchi o saco com meu pai até que me deu um computador, né? Assim, eu acho que um ano ainda numa loja de máquinas de escrever que tinha, depois da escola, ia lá para fazer programar. curso de datilografia, fazer curso de datilografia. Eu fiz. Eu fiz também curso de datilografia. Nossa, bom demais. E aí, logo nessa lojinha, era o único lugar perto de casa que tinha um computador, e aí ia todas as tardes para usar o computador na loja. Então, eu era o garoto do demo, né? Provavelmente. Devo ter vendido muito computador para ele sem saber, né? Então, você começou a programar 14 anos, já estava... Eu comecei com 8 anos. 8 anos. 8 anos, meus pais se divorciaram, e aí comecei a ir para casa do meu pai. E o meu pai, nerd químico, minha mãe também química, ele começou a me dar um fascículo de algo por semana. E o primeiro que me deu foi uma enciclopédia eletrônica, primeiros dos 8 aos 9, e aos 9 me começou a dar isso de computador, que foi esse. E aí pronto, comecei a programar no papel. Não tinha computador, né? Aquela coisa. E com 10 anos ganhou um computador. E com 10, isso, exatamente. Foi muito... Pronto, né? O home computer, né? O sonho... Qual era o computador? O primeiro foi um Texas Instrument, TI 99-4A. Sim. Pequenininho. Aqui. Não, esse daí, o pequenininho... O 92C, né? Isso, esse daí era o Sinclair ZX81, uma coisa assim. Acho que minha professora tinha um desses, que lá me emprestou. Mas o que o meu pai me deu foi a Texas Instruments, que era uma grandona assim. Nossa, era muito legal. E tinha uns cartuchos, né? Cartucho, não era? Cartucho. Os cassetezinhos colocava lá, né? Depois comprou um cassete e a coisa... E aí por aí foi, né? Mas muito bom. E o modem, né? Nossa. No War Games tinha um sintetizador de voz e tinha um modem. Então, até não ter as duas coisas, eu sosseguei. Tá, mas isso aí é lá aos 10 anos de idade. Daí você estudou, como é que é a história? Então, como comecei a aprender muito com computador, eu era assim, sexto filho, né, de uma família de muitos homens, né? Então era meio que eles muito maiores do que eu, então eu estava lá basicamente no computador grande parte do tempo, né? Então aprendendo, etc. E a escola começou a ficar chata. Então, comecei a perder, né? Tipo, se hoje com AI, com tudo isso daí, o pessoal acha que está sentindo o que eu senti lá atrás, que é a dopamina, né? De você estar em loop, em flow, né? Aprendendo algo muito interessado e tudo. E aí, eu acho que também o contato, né? Assim, o mundo do computador, ele era bem determinístico, né? Não tinha muito... E as pessoas eram mais erráticas, né? Tipo assim, tinha memória, emoções, essas coisas todas que fazia a convivência mais complexa, né? E ficou até quando ficou na Argentina? Até os 22.
tinha os 22. Do momento que eu saí da escola, na verdade, saí para empreender, né? Uhum. Empreendi já com computador, fiz um pouquinho de hardware, fiz um hardware simples, mas foi um hardware que fiz o processo de ponta a ponta, né? Desde a ideia até fazê-lo, então foi sujar as mãos e tudo. E depois alguns sistemas, umas coisas, e aí acabei ficando sócio, né? Muito novo de algumas empreendedores também, de uma loja, né? E depois de um BBS grandão que teve lá, tipo o Mandic daqui, não Uhum. com tanto sucesso como o Mandic, mas era um grandão que era ligado à Byte, a revista Byte, era muito legal. E aí entrei numa empresa que chamou Intersoft, Microstar primeiro. Lá na Argentina. Isso, Microstar, que era de suporte Unix, então eu fiz muito suporte, muito suporte Unix. Daí vem a questão de problem solving e toda essa Uhum. história, né? E aí depois fui para a Intersoft, que era uma empresa incrível, né? Lá aprendi C++, aprendi orientação a objetos, muito, muito, muito nova, né? 92, se não me engano. E os caras, assim, 4 engenheiros incríveis, né? Isso é uma cultura muito, talvez, mais disruptiva. Foram os caras que levaram o Linux para a Argentina, o cara que estava por trás de, da Open, uma feira basicamente de Open, de sistemas abertos, né? Tipo assim, então, open source, internet, então vivi perto de toda essa revolução nesse momento, né? Então foi E muito legal. da Argentina veio direto para o Brasil ou foi passear um pouco? Não, a Intersoft, a Intersoft, eu estava trabalhando para a Intersoft nessa época e a Intersoft teve um projeto global. Como empresa, eles tinham comprado um laboratório na Rússia, então, tipo, a gente começou por conta da queda do muro, né? E eles tinham um laboratório também em Uruguai. E um cliente global de pager acabou contratando eles para fazer o downsizing dos sistemas e aí comecei a pegar as coisas de VMX, VMS, nossa, Vomit Making System, Sim, sim, sabe? sim, sim. e trazer para Linux. Então eu era o cara que estava basicamente fazendo downsizing para Open Systems, né? E, e aí fiz Buenos Aires, fiz Uruguai, e aí depois me chamaram para fazer aqui em Brasil. E aí Brasil acabou, aí não, Apaixonou-se por Brasil. nunca mais me fui embora, não, aí apaixonei. Eu gostei muito, me conectei muito com a cultura, eu acho que, sabe, né, tudo bem, sabe aquela coisa de tudo bem? Eu acho que isso pode ser um excesso, mas o que eu vivia na Argentina era, putz, nunca está tudo bem, entendeu? Uhum. Então aí, mas coisa de Cultural mesmo, né? cultural, Uhum. cultural, exatamente. Uhum. Então, aí me apaixonei e fiquei por aqui. Então, Mas aqui no Brasil você começou a empreender. aí passei um ano nessa empresa, na Intersoft, eu mais outros 4 argentinos trazendo para aqui, a Brasa Intersoft, e aí o ano depois eu trouxe o BBS, né, que eu tinha lá na Uhum. Argentina, virou um internet provider lá na Argentina, e aí eu tentei trazer para aqui, fiz uma parceria com o pessoal que tinha linhas telefônicas, na época era $6.000 Nossa, um o telefone, telefone era. cada linha a gente precisava pelo menos 60, né, para começar. Meu pai vendeu um telefone para dar entrada num apartamento. Então, é isso aí. Era ativo, né? Era É. uma coisa incrível, né? E aí eu consegui um contato, né? Num evento que tinha justamente uma fibra, né? Que tinha 480 linhas, 480, 460, sei lá. Eh, linhas, e aí falei, bom, bora lá, vamos tentar isso daí. Então acabei saindo dessa empresa e iniciando a Quality Soft, uma Quality Soft, não, Quality Net, uma QualityNet. internet provider, Aonde isso? isso em São Paulo, São Paulo. Tamandaré, era na Liberdade. Hum. Putz, Só muito os top. japoneses em volta. Só japoneses, então, ou seja, japoneses e era dentro de um call center gigante, sabe aqueles call centers de Aham. TV que vendiam cartilagem de tubarão, Sei, sei, sei. bom, todas essas coisas, então tinha 1.000 posições lá e tinha lá uma fibra, e tinha um lugarzinho aí onde eu me escondia lá com meus computadores. E, e aí o que aconteceu foi que isso não funcionou por conta da WIG, né, lançou e destruiu todo mundo, né? Sim, 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 sim. Tipo, todo provedor da internet que por assinatura, né? Então, a internet grátis, e aí acabou, né? Aí a gente precisou pivotar.
Eu precisei pivotar. E aí saí de internet provider para uma coisa que estava bombando na época, que era tipo a raspadinha de hoje, sabe? O negócio do Pets de hoje. Sim, sim. Eu fiz eu estava trabalhando com eh, CTI, né? Computer Telephone Integration, né? Era Uhum. especialista nisso também, né? Então, e aí acabei pivotando para um processo de 0900, né? Tipo assim, para uma plataforma Sim. de alto volume para atendimento em massa de ligações, né? Com fibra ótica. Não, não era fibra na época, tinha umas placas que conseguia, mas eram computadores feitos com placas e software para. Então eu estava meio que criando um sistema operativo para placas. Era Uhum. a galera do Asterix na época entrou em contato comigo, o pessoal do Free Software Foundation e tudo. Aí eu olhei o software dos caras, do Asterix, e falei assim: imagina, esses caras tá tudo em C, o meu tá em C++, bonitinho, né? Uhum. Alguém que não entendia muito de marketing nem de funding, né? E aí eu não quis fazer parceria na época e, bom, tipo assim, consegui um cliente grandão, fizemos, tipo assim, foi do zero a 6.000 linhas telefônicas em 18 meses, então foi um crescimento louco. E eu já fazia coisas da Amazon, né? Tipo assim, eu tinha um clone da imagem do sistema operacional, tudo era stateless, tudo era. Porque era eu e mais um, né? Então não Uhum. tinha como. Não era um time, né? Era um time, era. Então era eu que fazia tudo, né? Full stack, né? Então Era um era. time de beach vôlei, né? Só tinham dois. Só tinha dois, exatamente. Não tinha muito mais o que fazer. Então, todos os processos tinham que caber em dois, né? Então, era meio isso, né? Esse outro também era argentino, tinha vindo com você ou não? Era brasileiro? Não, não, ele foi um japonês que estava, mas ele é funcionário. Ele foi um É, funcionário que eu contratei na época e ele é um engenheiro. É engraçado, né? Ele é o beat, né? Porque ele era, né? Era só duas coisas ele falava, né? Só 0 e 1, só 0 e 1. 0 e 1, só 0 e 1. Mas um cara muito bom e é isso, né? Tipo assim, só que do nada as complexidades brasileiras, né? Tipo assim, eu acho que latino-americanas, acho que Brasil é mais tranquilo, Latinoamérica ainda é mais complexo, as questões políticas e tudo. Acho que a Caixa Econômica, a mesma coisa que está acontecendo agora, né? Provavelmente, né? Entrando junto, porque é um assunto Que que agora é deles. acho que não vai lançar bet, né? Isso. Na Estranho, muito Betis, estranho. Isso. sei lá, lá atrás o pessoal melou tudo, né? Fizeram um CPI, etc. E aí acabou impedindo da cobrança no número telefônico. Uhum. Então aí toda a indústria, por uma decisão, acabou por um tempinho, né? Depois se reinventou, né? Mas e agora, tipo assim, realmente acho que Bets, assim, eu gostava de CTI, não gostava muito dos sorteios e toda essa história, mas é o que fez crescer exponencialmente a coisa. Aí que Uhum. vi o poder do exponencial, vivi na pele, né? Vi a pele subir, bater e cair, né? Também. Uhum. Porque foi no momento que veio e virou, Proibiu, proibiu. proibiu. E eu fiquei esperando, na verdade, né? É, porque estava me falando, não, vai voltar, vai voltar, vai voltar. E eu tinha trazido gente da Argentina, gente dos Estados Unidos, estava com um time de 24 pessoas. Uma loucura. Já. No início foi tranquilo e depois comecei a querer investir mais. Quando eu comecei e aí os leads que vinham era só telefônica da Europa ou telefônica da Bolívia, só coisa grande e eu sem muita preparação de negócios, nem nada. Sabe quando você é meio atropelado pelo sucesso, sabe? Sim, Tipo sim, assim, sim. do nada tu tá num negócio que é maior do que você consegue, né? Então foi interessante, mas foi isso. E aí meio que foi um momento que foi interessante para mim, porque eu percebi o despreparo meu e o despreparo também do ambiente, né? Um ambiente de inovação, Empreender não é gente, fácil, né? empreender também, empreender é muito desafiador, muito desafiador. E eu era meio que um empreendedor inconsequente, na verdade. É um tech, né? Intuitivo e ao mesmo tempo sem entender muito bem e fazendo as coisas, tentando fazer as coisas, né? Eh, como
sem muito método rigoroso, né? Mas com método muito empírico, né? Muito A empírico. gente vai chegar lá no final da nossa fala de hoje, no teu mundo de hoje, né? Que é o empreendedorismo mais efetivo, né? Sim, Na qual você faz, colabora, você aprende sim, junto, sim, né? sim, sim. Isso Isso não existia, né? não existia, né? Hum. Você acabou caindo nessa armadilha, né? Sim, sim, sim. Tá, acabou isso daí. Aham. Você tava lá com o quê? 30 anos na época? Isso daí foi dos 22 aos 25, dos 23 aos 25, mais ou menos, Uhum. 26. Tá. Aí depois disso, eu tentei me remeter, depressão, etc, não sei o quê, um processo de reinvenção, né? E, e aí tentei fazer outras coisas, etc, mas aí fiquei meio que dando voltas, né? Li aquele livro Pai Rico, Pai Pobre. Putz, grila. E aí coloquei uma meta doida de a cada 6 meses criar um negócio. Depois de, eu acho que 18 meses, estava com 6 coisas. Fiz uma revista, um call center, empresa de software, sei lá, não sei o que que deu naquela época. E tentei fazer um grupo, mas tinha uma empresa só que funcionava, que era de software, e o resto, tipo assim, era interessante, mas não funcionava, né? Então, aí de novo, né, deu um momento de sobrecarga, né? E aí precisei, com 30 anos mais ou menos, me empregar. Uhum. Nunca tinha me empregado. Eu tinha- Nunca tinha me empregado assim, dessa forma, né? Tipo assim, porque era mandar currículo, uma coisa que eu tinha falado para minha mãe, que não iria fazer. Sabe? Uhum. Não iria precisar mandar currículo. Mas precisei. Não tem jeito, né? Tem coisa que a gente fala para mãe que não pode falar, né? E Pensar aí. em voltar para Argentina, nunca pensou. Não, não, sinceramente não. Não, a Argentina. É um lugar que eu quero ainda morar, mas não, tipo assim, morar alguns meses por ano, alguma coisa assim. Mas não um lugar que eu tô, tipo assim, pensar em voltar, sabe? Naquela época também nunca pensou em voltar. Não, não, não. Nessa época, na verdade, entre esses dois momentos, eu, na verdade, tentei ir para os Estados Unidos. Uhum. Então, 10 de setembro de 2001, Você estava lá. eu estava saindo para lá. 10 de setembro, 22 horas. E Dia 11. E aí o que aconteceu? Não consegui, por uma questão técnica de vistos, acho que tinha menos de, tipo, 5 meses e 3 semanas, em vez de 6 meses certinho. Então ele falou, cara, você não pode ir porque senão a gente vai ter que voltar, etc. Então eu não consegui embarcar. Eu já estava indo embora para Estados Unidos, que minha irmã mora lá, então eu estava indo para lá. Enough Brasil para mim, e aí, né, tipo assim, chega de Brasil, muito Brasil. É, e aí quis ir embora, não consegui, acordei no dia seguinte com toda essa doideira do 11 de setembro. Uhum. Eu vi a segunda torre, né? Tipo assim, passei o dia inteiro aí assistindo e falei assim, eu acho que Estados Unidos, eu acho que eu vou ficar no Brasil. Não, eu tava eu não tava na universidade, era de manhã, Sério? tipo horário do almoço, assim, Hum, e daí alguém falou, ó, teve um avião, caiu, não sei o que, daí, ó, estão repetindo ali. Não cara, tava repetindo, era o era segundo o segundo chegando. que já Nossa, tava chegando. que doideira. Eu acordei, quando eu acordei eu fui dormir chateado, né, por toda a situação, perder o passagem, todo, né? E aí acordei justamente com o segundo entrando, sabe? Então eu falei, pô. E aí, bom, isso aí foi um disparador aí para olhar para longo prazo, para geopolítica. A partir daí, várias coisas, Esse várias 11 de setembro, para mim, é perguntas, uma né? coisa bem marcante. Porque, Uhum. assim, eu já tive no Museu do Holocausto, tive em vários lugares, mas o lugar mais triste que eu tive na minha vida foi Foi lá. lá no museu lá no lugar onde tem a comemoração, lá tem, Sim, tem sim, sim. o- Como que chama? tem como é que ele chama? Não sei como é. É um Ele é buraco um. enorme lá que Isso, que tem. tem Eu fui uma é fonte, uma né? fonte, que tem a nome de todos os que morreram e Sim, tal. eu fui É me muito triste. senti Eu me senti bem bem. triste lá. Bem Foi um triste lugar que eu me também. senti muito triste, né, É. lá naquele memorial de 11 O de setembro. memorial, é isso. O Memorial de 11 de memorial. setembro. Eu também. Foi bem marcante para mim isso lá. Tá, Sim. daí eu veio lá, começou, já estamos com 30 anos, daqui a pouco aí, né? E Já. daí, o que que foi? E aí foi isso, tentando me reinventar e mandando os currículos e o pessoal falando assim, cara, tu não tem universidade, né? Não tem Tipo, curso tá superior. muito bom, mas não tem. E aí? E aí não, e estava me rejeitando. Eu falei assim, pô, vou colocar Life University. Aí coloquei Life University e pelo menos passou para RH.
E de fato é, né? Tipo assim, Sim. não é... Você não mentiu, né? Não, Usou um exato. subterfúgio, mas não mentiu. Não, eu coloquei em inglês, né? Porque em inglês sempre vende, não importa o que seja, né? E, e aí é isso, né? Coloquei. Aí pelo menos passei o RH e consegui umas entrevistas. E aí o que aconteceu? Eu tinha um jeitinho um pouco diferente de trabalhar, sabe? Eu vinha de produto, eu via desenvolvimento de software de produto com entregas semanais durante todos os anos 90 por conta do processo de release do próprio produto. Ou seja, já tínhamos um esquema semanal e já tínhamos. Construiu uma metodologia. Construiu-se isso, eu acho que porque a galera, os engenheiros que criaram a Intersoft, um deles, o Emílio Lopes Gabeiras, é um cara muito, muito, muito top de Argentina, né? Então ele estava muito com o pessoal do Pelop, ou seja, de padrões, de tudo isso, e ele tipo, era um professor, né? Um cara que nos inundava de conhecimento, né? E eu sempre fui muito livre de estudar muito aquilo que fazia, que ressoava comigo, né? E orientação a objetos E o pessoal, e o pepino de orientação a objetos é que você está modelando conhecimento. Uhum. O problema é que o conhecimento não é teu. Sim, Normalmente não é teu. Então, sim. como tu faz para modelar conhecimento De outra pessoa. de outra pessoa através de uma burocracia? Que foi isso que me pegava, entendeu? Com o método tradicional. O que aconteceu? Entrei nas empresas e entrei meio como um cara que eu conhecia muito RUP, mas a minha forma de fazer RUP, como eu trabalhava mais com protocolos, com embarcado, com tudo, era tipo assim, cara, eu vou fazer uma arquitetura executável em 2 dias, né? Uhum. Tipo, e vou, porque não tem como colocar isso no papel, que tem que estar tanto nanosegundo aqui, tanto milissegundo. Ou seja, tipo assim, então, o tipo de software que eu fazia, a forma como eu fazia software era muito mais para CTI, para protocolos e tudo. Então, não tinha muito requisito de negócio, tinha, na verdade, protocolo, tinha. E então era muita execução. E era muito também entender o domínio do cara, que é o conhecimento que nem ele sabe. Ou seja, Uhum. envolve um processo de conversa, um processo de mapeamento e tudo, né? E isso que eu, na verdade, sempre gostei de aprender, né? Então, você tem uma linguagem que te permite aprender outras coisas, né? Sim, sim. Entendeu? É um paradigma que te permite aprender e estruturar de forma abstrata outros domínios e entendê-los, entender o glossário, né? Não, mas pelo menos você entende de que o cara tá Sim, sim. Do que falando, eu tô né? falando, claro. Porque senão nem isso, né? Então, eu fui sempre muito ligado nessa questão da aprendizagem, né? E daí virou CLT. Então, tentei, mas não me deixou. Não foi CLT, estava PJ, né? Eh, mas tentei durante um ano e foram três demissões em um ano, em 9 meses. Eu falei assim, mas foram demissões, então eu tinha quebrado essa outra parte aqui, quando eu fiquei, né, pai rico, pai pobre, criando um portfólio de negócios. E aí depois, ou seja, já estava quebrado em termos de, puta, não, né, já tinha dado ruim, aí depois... E aí esses três foram o final, né? Falei assim, poxa, não sirvo para nada, né? Esses três, em 9 meses, me mandaram embora porque basicamente eu estava chegando, entendendo o que estavam me pedindo e realmente não tendo muito semancol, sabe? Eu agora entendo isso, que eu não tinha muito semancol, mas pode ser um feature ou pode ser um bug, Sim, sim, depende, sim, né? sim. Então, na época realmente não conseguia entender essa questão das regras, das normas, né? Tipo assim, Uhum. das coisas implícitas, né? Tudo tinha que ser Uhum. muito explícito, né? Então, se não for explícito, não existe, né? Certo. E aí o que que deu? Eu entendi que eu estava tentando dançar um ritmo e a galera estava tentando dançar outra coisa. Ou seja, são jogos diferentes. O meu tipo, o meu estilo o jogo de desenvolvimento de software que eu fazia era um jogo muito diferente do jogo optimizando coisas completamente diferentes do que o jogo que a galera estava fazendo. E tinha um Mas motivo isso é pelo pensar qual. à frente do seu tempo, né? Porque depois passou a ser assim, né? Depois passou, mas eu não sabia. Tipo assim, sabe? Eu me sinto muito como Forrest Gump. Hum. Porque o pessoal deve achar brilhante,
Mas eu simplesmente eu sou mais velho, só isso. E então, tipo assim, eu vivo um pouco as ondas um pouco antes, porque as coisas já aconteceram, talvez comigo um pouco mais novo, né? Então, Uhum. mas é isso, né? Essa questão de sempre 10 anos na frente. E isso é bom e isso é ruim. É bom, ruim. Eu passo por isso também. Eu também tenho um pouquinho de, né? Imagina. Que eu faço umas coisas que estão pensando, mas, puxa, daqui 10 anos eu vejo, puxa, aquilo que eu falei lá que o pessoal achou que era uma besteira, tá Isso. todo mundo fazendo agora. Pô, por que não Isso. acreditaram em mim naquela época, né? Isso. Então eu já passo por isso várias vezes e muitas pessoas Imagina. dizem que eu sou um pouquinho à Um frente do cara meu à tempo. frente do tempo, É. exato, né? Exato. Mas daí eu soube, fofoca que você entrou no mundo do Bitcoin. E, não posso falar muito, não. Não, na verdade, entrei sim, mas de uma forma inesperada. Depois desses três, na verdade, deixa eu te contar um pouquinho assim. Teve esses três, e depois disso teve essa questão mais de agilidade, que foi o momento onde o Bitcoin veio um pouquinho depois, né? Mas depois desses três empregos que eles estavam realmente todos trabalhando com RUP, todos tentando se profissionalizar, ou seja, a gerência de projetos, tudo bem estruturado, os papéis, só que nada andava, nada fluía. Ou seja, estava tudo bem, tudo estruturado, mas o flow, ou seja, ninguém estava cuidando do flow. Né? Tipo Uhum. assim, então era um pouco, muita estrutura, pouco flow. E aí, ou muito flow, pouca estrutura. Também são dois extremos que não funcionam muito, Mas muito. tinha, naquela época, talvez fosse um pouquinho da bolha da internet, essas Sim. coisas, tinha um pouco de mais dinheiro, tinha dinheiro, né, no mercado. Isso foi. Então, a bolha da internet foi 2001, mais ou É, menos. 2001, 2002, né? Isso. Isso que eu estou falando foi mais de 2004, 2005. Então, o pessoal estava. Eu acho que estava pós-bolha e o pessoal estava fazendo muita fábrica. Era todo o processo. Ah, olha só que interessante. Em 97, eu fiz parte de um grupinho lá que estava construindo o ITS. Sabe, os primeiros núcleos do ITS, essas coisas de Softex, né? Uhum. Porque eu estava sempre muito ligado em processos, né? E aí eu fui estudar muito os processos lá atrás de Carnegie Mellon, toda essa história de software, né? E, e aí eu percebi que, bom, depois, né, tipo assim, depois de olhar para isso, tentar aplicar nos meus projetos, que meus projetos eram mais de produto, mais recuperação de projetos, e não funcionava, né? Tipo assim, não era uma coisa que funcionava para meu tipo de contexto, meu tipo de cultura, meu tipo de desafio, né? Mas funcionava para outro tipo de organização, né? E aí, o que aconteceu? Depois desses três fracassos, né, de alguma forma, eu estava lendo na época um livro que chama O Oitavo Hábito. Sim, e O Oitavo Não Hábito li esse livro. é um livro sobre liderança servidora e é um livro interessante de um cara que chama Stephen Covey, que ele tem os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, sabe? Nessa época eu estava muito ligado na questão de qual a diferença entre high performers, né? Ou seja, o que é? E aí fui muito nessa questão de optimização, de maximização de valor, de tentar entender gestão, toda essa história. Eu estava assim, fiquei tão puto com esses três, porque eu sabia fazer software, eu só não sabia fazer software Do jeito dentro que ele dessas queria. condições, exato. Então, mas para mim não era fazer software assim, né? Uhum. Porque era muito difícil de fazer software dessa forma. Era realmente muitas linhas de código. Mas isso era. O Brasil não estava ainda muito com Era, essa coisa de software. era fábrica de software, era toda essa Mas não tava, linha. ninguém estava programando por objeto naquela época, né? Não, não, não. Era pouca gente que trabalhava orientado a objetos. Uhum. Então, esse era o que me pegava. Não tinha. Ou seja, a fábrica de software pode funcionar para várias coisas, mas com orientação a objetos e com iterativo incremental e toda essa história, era muito difícil, era impossível, na verdade, você fazer interação com o tipo de processos, né? E aí foi nesse momento que eu puto, muito puto, porque realmente falei assim, caralho, eu sei fazer software, eu só não sei jogar esse jogo aqui, né? Uhum. Só que o problema, assim, eu estava lendo esse livro e nesse livro falava o seguinte: se você achar que o problema está fora, esse pensamento é o problema. Uhum.
E aí foi um soco isso daí, né? Porque aí tive que olhar para mim e falei, não, Problema seu. claro, óbvio. Não tem como, né? Tipo assim, é aquele negócio lá coitado dos portugueses, né? Mas é o português andando pela Paulista, né? Que fala assim, estava ouvindo a rádio e falou assim, tem um doido aí andando pela Paulista em contramão. Eu falei assim, não, são milhares, né? É isso, né? Então, é um pouco isso, né? Essa questão de ter uma visão de como Tem uma poder... história, eu conheço uma piada também nisso, que dizia assim que Ah, a mãe estava passando o desfile de 7 de setembro, disse, ah. olha só esses soldados todos com o passo errado, só o meu filho com o passo certo. É isso aí, isso é para poder mais, né? É perfeito. É bom. E aí eu tive que olhar, né? Aí eu tive que olhar para mim e entender. E aí eu percebi o seguinte: eu queria, digamos assim, o que eu entendi foi o meu jeito de ser não era o que eu fazia, era o meu jeito de ser, ou seja, como eu pensava, minha forma de entrava completamente em dissonância com a cultura da gestão mais hierárquica, etc. E mas eu não sabia que esse jeito de ser era tão rebelde, digamos assim, ou que Uhum, era interpretado dessa forma e gerava tantas emoções negativas. Esse foi uhum. e tantos conflitos e tantas coisas. Então eu falei assim, bom, se eu já sou assim, então vou precisar que me contratem para que eu seja assim, né? Entendeu? O lugar que me queira, né? Claro, exato. Então eu percebi que o que eu passei a fazer foi como seria, então, construir um business. De novo, assim, o meu pepino foi sempre construir business ao redor ou da minha curiosidade, ou do que eu queria aprender, ou do que queria fazer, né? Então sempre foram meio que business sobre medida, né? Business sobre encomenda, né? Business sobre encomenda. E aí, e aí coloquei esse desafio. Eu falei assim, como seria que as empresas preferissem fazer dessa forma? Eu falei assim, não é que eles fizessem, né? Que eles preferissem. Uhum. Bom, por que que eles prefeririam? Bom, eles têm que ter seus motivos para Sim, preferir. claro, tem que ter. Se não tiver motivo, E esse motivo sempre passa pelo bolso, né? sempre. As empresas, o que eu entendi, assim, eu sou muito grato pelos livros. O que eu fiz quando eu saí da escola, não saí simplesmente da escola. Saí da escola, mas eu fui ver o que os lugares que eu gostava, o MIT, o Berkeley, todos esses lugares que eu já conhecia por entrar por aí, que os caras lá nos cursos liam. Então, peguei sistemas operacionais, peguei, tipo, tudo que me interessava, os autores que esses caras liam. Então, eu tinha uma educação remota, offline, né, tipo assim, mas ao mesmo tempo eu estava seguindo o currículo de algumas dessas coisas, não, obviamente Como é que é tudo. life? Como é que você falou? Life? Life University. Life A Universe. Life University, exato. E aí eu segui basicamente o currículo de alguma dessas coisas, as matérias que me interessavam, né? Então, tipo assim, Minix, aí por conta disso eu cheguei no Linux, né? Eu fazia parte do newsgroup do Minix e de repente um cara, o Linus, manda uma mensagem, aí eu faço o download do troço e acabei usando, tipo assim, porque eu fazia parte dos leitores do livro, né? Uhum. The Modern Operating Systems. Então, tipo assim, muito de, disso é justamente isso. Eu estava meio como deslocado no tempo e no espaço, sabe? Eu sempre me senti meio Compartilho disso. numa bolha, né? Numa bolha no tempo e espaço, né? E sempre pensando em coisas world class, né? Sempre pensando em coisas interessantes, me conectando com coisas interessantes, assim, né? O negócio de CTI, eu fiz parte do grupo que fez a especificação do JTAP, Java Telephone Application. Então, a empresa entre aspas, brasileira, CNPJ brasileiro, fez parte lá com a Sun Microsystems e tudo, eu sozinho, né? Fazendo algumas coisas da especificação, Tá, mas ali você estava desempregado ali. Então, e aí, o que que aconteceu? Eu lembrei de uma situação chata, né? Tipo assim, eh, de, o meu pai faleceu com câncer de ossos, né? O que eu entendi disso foi que provavelmente ele engoliu uma raiva, né? E aí eu falei assim, eu não posso repetir a mesma coisa, né? Então eu tava muito puto nessa época porque parecia não servia para nada, né? Tipo assim. E aí defini
eu muito system thinker, aí falei assim, bom, beleza, deixa eu ver então como vamos resolver este problema, né? O problema de que as empresas prefiram, né? Então, aí eu defini uma meta, era 2006, defini uma meta até 2010, 50 mil pessoas vivendo isso no dia a dia. Eu não sabia que estava fazendo, né, como o pessoal fala de futurismo, ciência ficção, né, que a gente vai lá no futuro, define metas, volta, né, toda essa história. Mas coloquei isso aí. E aí comecei a ver todos os livros que eu tinha aí na alcance. Eu já fiz uma imersão de um ano e meio quase, para entender sobre isso, entender sobre system change, né? Aí fui atrás de tudo que você possa imaginar. Estava em São Paulo. Estava em São Paulo. E aí, com essa meta aí, comecei a entender melhor de o Christensen, entender melhor sobre várias teorias, né? Tipo assim, todos os meus pensadores sistêmicos, digamos assim, eu tenho desde o Maturana, Peter Senge, toda essa galera sistêmica, estudei muito. E aí tentei sair com uma tese. Minha tese de doutorado, eu usei muito o Christensen. Muito, sim, maravilhoso. Metodologias dele. Sim, perfeito. Sim. Não, eu acho que ele tem. Ainda a gente nem está. Assim, quando tu olha para a prática no dia a dia, coisas básicas que ele já inventou, já estruturou. É década de 90, 80, né? Acho que Isso. Então, tipo assim, são coisas que às vezes a gente coa o elefante e engole o mosquito, né? Não, é ao revés, né? E aí o ponto é. Mas você foi ensinar as pessoas? Aí o que eu fiz? Eu fiz justamente uma estratégia. Na verdade, eu fui estudar marketing. E aí cheguei num marketing interessantíssimo, porque cheguei a um marketing que era meio marketing de guerrilha. Porque eu falei assim, quem quer isso daqui? A IBM não quer, as fábricas de software não quer, o governo está investindo dinheiro exatamente, tipo assim, e os acadêmicos também, está todo mundo incentivado para ir para um que a gente chamava dos heavy methods, né? Os métodos pesados. Então tinha muita gente muito incentivado no que a gente Aí fala pro lugar errado. system thinking, no que a gente chama de system thinking, que é na direção da solução errada, mas que é o mais evidente, né? Tipo assim, todo mundo fala assim, cara, se tem pouca gestão, é colocar mais gestão, certo? Óbvio, né? É o que a gente faz. Na nossa vida faz isso. Se tem pouco, então coloca muito. E então foi meio que o divergente. Aí criei uma estratégia meio doida, então, de marketing de guerrilha mesmo, né? Tipo assim, porque eu virei um Rambo, né? Tipo assim, eu contra o mundo, né? Sabe? Uma coisa doida. Mas eu me diverti muito, porque eu estava testando em um laboratório, né, as teorias de transformação, intervenção em sistemas complexos e toda essa história. Então, fiz uma estratégia muito alavancada. Criei uma... Mas isso nos Estados Unidos já estava rodando, né? Isso já estava. O único que eu fiz nesse sentido foi o que eu fazia sempre. Olhava para lá, você tem um gap de 7 anos, 5 anos, 8 anos. E aí o que eu fiz foi, como seria se um país reduzisse 2 anos uma metodologia destas que envolve mudança de paradigma, que envolve uma catalisação, assim, começa uma mudança de paradigma, envolve a Terra é plana ou é redonda? Ah, durante tantos anos é redonda, durante tantos anos é plana, certo? Então, uma mudança de paradigma envolve mudanças que fazem naturalmente uma transformação, né? Então, eu falei, bom, lá faz sentido, o pessoal está indo Brasil, Índia, estavam indo mais nessa linha de fazer nearshoring, de alguma forma de usar nossa capacidade, nossos talentos para fazer fábricas de software e vender software para fora, exportação de software, mas como projetos. E eu estava meio chateado porque o que eu via era que não se faziam produtos aqui no Brasil. E eu tinha, assim, bem egoísta. Eu só queria trabalhar com projetos, assim, com produtos. Né? Era meio isso. Eram demandas muito específicas. Eu sinto que, na verdade, toda a mentalidade que a gente tinha do consumidor de software era sempre demandas específicas em coisas que poderiam ser genéricas, sim? Mas a gente não tinha uma indústria, nenhum comprador, nenhum investidor
nem os empreendedores que tivessem um mindset de modelo de produto, né? Ou seja, o Ninguém modelo pensava mental. no SaaS, né? Não se pensava no SaaS. Não se pensava no SaaS. Mas Se lá pensava... fora, sim. Aqui no pessoal... Porque tinha muito incentivo a projetos. Então, Uhum, tínhamos gerentes de projetos. Se falava em software, era projetos. uhum, Nunca se pensava em produtos na época. uhum. E eu já pensava em produtos desde os 90, não por nada, simplesmente porque eu trabalhei numa empresa de produtos. Então, e eu via, tipo, as ferramentas que eu fazia, 1.500, 2.000 developers construindo, usando essas ferramentas. Então, você fala assim, cara, que legal, né? É um outro jogo. É um jogo de projeto, né? Início, meio e fim. Esse era a definição, né? E o produto é um ciclo que é diferente. Tem também início, meio e fim, né? Tipo, o início do produto e o final do produto. Mas o dia a dia dele, ele é iterativo incremental, porque você tem que atender atender demandas que estão mudando, né? Você está Mas atendendo uma chegou um comunidade. momento que o Brasil virou a chave, né? Sim, sim, sim. Quando foi esse momento? Foi no teu prazo ali? Sim, foi 2007 começou, por conta do quê? E eu comecei, 2007 foi o momento, o que que eu fiz? Criei uma comunidade chamada Agile Brasil, é uma lista, né, no Yahoo Groups, né, velho Yahoo Groups, e aí comecei, chamei 5 caras, cada um era um community manager de uma comunidade, então o ML Brasil, CMM Brasil, a galera de... que mais? O ML, ou seja, chamei os terroristas, né? Basicamente a galera de métodos, né? Os metodologistas. Né? Você pode negociar com qualquer um. O terrorista é mais... Uhum. menos como que chama? Menos... Radical? radical do que um metodologista, né? Você sabe disso. Então, chamei justamente a galera de métodos, a galera de CMM, a galera desse aí, e a gente acabou juntando e criando essa comunidade de Brasil. E eu tinha uma estratégia de fazer uma comunidade, porque é muito difícil de encontrar como que eu Como é vou que você fazer ganhava dinheiro com publicidade. isso? Fiz cursos. Então, acabei trazendo, né, para o Brasil o primeiro Certified Scrum Master, o CSM. É um curso de Scrum e que a gente formava agentes de mudança. Então, cada turma eram 12 a 30 novos agentes de mudança. Então, com isso daí foi um grande multiplicador, né? Ou seja, o foco foi trazer. Eu lembro que o PMI estava muito forte na época, porque imagina você como executivo. Imagina você é um CEO, você fez administração, tecnologia não está dentro do teu. Você faz, sei lá, agro, você faz outra coisa, nada a ver. Uhum. Tecnologia não é necessariamente algo que está dentro do teu dia a dia lá atrás, né? Eh, e aí, quando você falava em software, você falava software, projetos, processos, né? Tudo era basicamente uma... Como se fosse um complexo. Vinha um sistema, né? Ou seja, um sistema de pensamento sobre como gerir, como melhorar, como governar, né? Eh, e o que que era, né? Então, e aí o, o que de alguma forma entendimos que com a certificação, em 30 segundos você tem que avaliar, pô, isso aqui tem certificação ou é uma coisa de uma comunidade, né? Se é uma coisa de uma comunidade, também não vira, né? E isso aqui não, então tem 2 certificações, tem uma PMI e tem um Certified Scrum Master, né, com a Agile Scrum Alliance, toda essa história. E aí foi isso, comecei... Uma curiosidade me passou agora quando você fala, né? Você Hum, vai vender esses cursos, treinamento, né? hum, Formação com certificado e tudo. hum. Ser argentino ajudou ou atrapalhou? Eu não Ou sei, seja, eu acho. Você sabe que uma coisa que eu. A minha tese era. Tinha um cara que vendia na TV que eu via que era argentino. E ele se destacava por quê? Porque ele falava em portunhol. Pronto. Então, então tu lembra do cara porque fala em portunhol. Então, de alguma forma, eu acho que talvez possa ter muitos me odiado, né? E ao mesmo tempo, no mínimo, lembrado, né? Uhum. Então, tipo assim, pelo menos era uma característica que marcou, Já né? tinha barba? Já, sempre tive. Era o barbudo do que falava portunhol. Esse aí. Isso, o barbudo do Portunhol, exato, exatamente. Eu acho que o argentino maluco, né?
Mas sim, Daí isso te reergueu. como? Isso te reergueu Sim, financeiramente. isso foi incrível. Foram acho que 5 anos onde eu criei uma fórmula, né? Tipo assim, trimestral, a cada trimestre fazia 12 cidades, fazia Presencial. Tudo presencial. tudo presencial. Comecei online para testar, entender onde estavam essas 12 cidades, peguei no Google as primeiras 12 e eu falei, pronto, esse é o ciclo. Então, passei, eu acho que 6 meses fazendo webinars, né? E aí, e palestras aí físicas, com a galera PMI, com a galera, né? De várias comunidades. E, e foi interessante porque na época, participava de uma comunidade religiosa, né? E eu fazia muito evangelismo, né? Então, tipo Uhum. assim, na verdade era a mesma coisa, era Sim, 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 evangelismo, sim. e aí eu percebi que era justamente tudo que eu tinha entendido de evangelizar, justamente de você vender algo em termos de uma nova ideia, uma nova forma de viver, uma nova forma de pensar, e sobretudo o desafio de transição, o desafio de travessia, de transformar isso daí, né? Tipo Uhum. assim. Então, e vivi muito também essa questão de pessoas se levantando, indo embora, ou seja, não concordando, e tipo assim, foi bem interessante que é como se fosse uma polarização, certo? A Uhum. galera que está de um lado batendo, né? E eu fiz muito isso, de utilizar um pouco essas estratégias de marketing de realmente polarizar, né? Ou seja, falar assim, olha, e funciona, viu? Isso funciona. Eu sempre também faço isso, eu também faço isso. Eu polarizo, né? Vendo essas ideias e É que senão não há interrupção de padrão, né? Se a gente Uhum. falar tudo igual no mesmo tom, aí não interrompe o padrão, né? Então. Tá, eu vou cutucar de novo, porque vocês que não queriam falar dos bitcoins. Me conta dos Mas bitcoins. vamos Falar dos falar assim. bitcoins, porque foi logo depois, né? Foi logo depois disso daqui. Isso aqui foi um momento interessante, porque 2007 a 2010, mais ou menos, foi quase 300 times que eu acabei fazendo. Era basicamente a ideia de um time por vez, uma transformação. Chegar a 50 mil, um time por vez, Uhum. né? Cada time tem 7, então 50 mil dividido 7. Ia demorar bastante tempo. Não, mas aí eu treinei várias pessoas já com a ideia deles construírem suas. Pirâmide, fez uma pirâmide. Não, para eles construírem as suas empresas, né? Mas é isso, uma pirâmide. Eu chamo isso de um método catalisar uma transformação autocatalítica. É, e isso é interessante, sabe? Porque Vamos escrever uma tese sobre isso. então, mas você sabe que esse talvez seja o centro. Eu tive isso daí, justamente esse insight dessa estrutura, porque veio uma imagem do meu pai. Quando eu era criança, meu pai fazendo, antes tinha uma fábrica de plástico, vendeu, etc. E aí montou uma fábrica de gelo. E ele fez as geladeiras. E eu tava lá com 7 anos, eu tava lá, tinha um barril assim de resina, e ele estava fazendo uma câmara frigorífica. Era tipo como essa sala inteira e precisava isolar. E aí colocou 3 gotinhas de algo e de repente o troço começou e não para de sair. E aí passou horas essa resina, né, em processo, né? Uhum. E aí quando eu estava tentando como veio essa imagem, eu falei assim, eu não preciso muita energia. Eu só preciso, né, reduzir o que um catalisador faz, né? Ou Uhum. seja, reduzir as condições, né, onde uma reação naturalmente acontece, né? E aí foi essa tese que depois utilizei para as transformações nas empresas, né? E aí depois disso o que eu vi foi, logo em seguida estava vendo que muitos times começavam a entender que a empresa ficava pequena, entendeu? Uhum. Tinha uma Globo.com, onde a gente fez 300 pessoas, de repente viraram 24 células autogeridas, como se fossem 24 estúdios. A ideia que a gente falava, era como se fossem os estúdios, sabe, daquela empresa do Steve Jobs, que fazia filmes? Sim, a Pixar. A Não, Pixar, Pixar, Pixar. Pixar. Os caras da Pixar, eles tinham cada célula, ou seja, cada filme tinha seu espaço, e tinha orçamento para decorar do jeito que eles quisessem, né? Então a gente meio que colocou para cada time um cartão, ou seja, começou a dar autonomia dentro de coisas que são, tipo assim, se você vai ter uma reunião de diretoria para decidir um gasto de R$ 1.500 por semana ou por mês, por exemplo, a reunião
custa Custou 5 mais caro que vezes. Isso, a reunião custa mais caro. Então não faz sentido, né? Então a gente começou a ter algumas coisas simples, né, com limite, mas que começaram a mudar, transformar a cultura, né? Então foi uma grande. Os meus clientes, coitados, né? Foram grandes laboratórios, na verdade, de um monte de coisas. Algumas coisas funcionam muito bem, outras coisas a gente aprendeu muito, de alguma forma. E aí, disso daí surgiu o que eu entendi, o próximo passo seria de produtos para negócios, ou seja, de projetos para produtos, subindo a escala de agregação de valor. Antes vendíamos horas de pessoas, commodity. Aí eu falei, caralho, poxa, um país tão rico vendendo as pessoas como commodity. Não, deixa como que faz isso aí, né? Tipo assim, de projetos para produtos e de produtos para negócios. Então, o próximo passo seria os negócios. E aí, viajei para Silicon Valley, conheci o Eric Ries e o Steve Blank por conta de que eles estavam falando um pouco Tá, dessa. o livrinho dele aí, ó. Ali atrás tá o livrinho dele, ó. Ah, sim. Esse aí, ele ainda não se chamava Lean Startup, era Lesson Learned, que era o blog dele. Conheci eles e foi interessantíssimo porque eu entendi que o Agile já tinha dado o pulo. Eu perguntei para o Eric como que tinha sido e ele falou assim, cara, eu fiz tudo, DevOps, tudo, perfeito, tudo, gastei 50 milhões de dólares para... Ele falando assim, era muito cômico, porque ele falou assim, fomos para uma reunião de investidores e aí colocou lá o quadro, né, do quantidade de usuários ativos, sim? E aí, quando eles foram explicar, né, que tinham gastado 50 milhões e que, bom, essa era a quantidade de usuários ativos, o cara falou assim, tá, são o quê? Milhões de usuários ativos? Eu falei, não, são unidades, né? Mas aprendimos um montão. E foi essa exatamente a conversa que ele teve com os investidores ficaram, puto, sei lá, aquela coisa. Mas ele entendeu aí que precisava ter um outro tipo de contabilidade. Porque ele, tipo assim, de novo, coou, né, os mosquitos e engoliu o elefante. Ou seja, um cara agilista pra caramba. E eu vi vários casos aqui no Brasil também, onde os caras eram super agilistas, mas eles esqueceram que tem um mercado, que tem um. Não tem só um produto isolado do mundo, que você pode parar um pause e tá tudo bem. Não, você tem tudo, né? Você tem usuários. Bom, e que tudo isso aí normalmente tem as suposições, né? Você sabe bem essa questão das suposições. Então, e aí chegando nisso, foi nesse momento, acho que foi 2009, sim? Eu sempre vendo papers, vendo coisas, etc, sempre tentando para ver para onde vai o futuro. E aí vejo um software aí que os caras lançaram que chama Bitcoin, um paper. Falei, bom, deixa eu participar de alguns grupos eh, como chama? Meio de economias diferentes, né? De cripto. Criptoeconomia? Não, mas não se chama de cripto na época, é Cypher Economy. Bom, não sei, o Não nome lembro. anterior, basicamente, que eram galera que estavam buscando assim, ou seja, usar BitTorrent, usar outras Sim, coisas, sim, né? sim. E, e aí baixei isso daí, li o paper, achei bem interessante, e falei assim, eu lembro que eu peguei uns 5 servidores que eu tinha aí em casa à toa, baixei, coloquei acho que uns 3, 4 dias aí minerando, e aí depois desses 3, 4 dias eu falei assim, meu, isso aqui, para que isso aqui, as implicações disso aqui são tão absurdas que nunca vai acontecer isso aqui. Isso aqui é tão absurdo o tipo de transformação que isso pode trazer que não vai acontecer. Entendeu? Eu parei, apaguei tudo e deixei lá. Então devo ter minerado, não sei, acho que isso foi fevereiro ou março. Assim como eu baixei o Linux na hora que baixou, eu acho que isso aqui foi fevereiro ou março de 2009, quando os caras lançaram. Aí baixei e. Você aprendeu até a última de ter. Hoje eu tô atrás dessa porra.
Mudando de assunto e não chegando, viu? É. Qual é a tua opinião sobre o Drex? Olha, eu acho que vai depender de muito o que a gente faz com ele, né? Eu sinto, né? Como a sociedade lida com ele. Eu, A minha primeira visão, porque eu não fui muito a fundo, não pesquisei sim, muito, ouvi uma coisa. sim. Acho que vai voltar o dinheiro de papel. As pessoas não ir pro Drex. Mas não tem, né? Tipo assim, não existe mais dinheiro de papel, né? Então, tipo assim, você sabe que, assim, todo mundo estava em guerra, né? Contra o papel, né? Os cartões de crédito, os bancos, etc. Então, acho que... Mas é uma possibilidade. Porque o Drex vai nos vigiar muito, né? Então, eu acho que esse vai ser um dos maiores desafios agora. Ou seja, dos próximos 5 anos, eu acho que vai ser essa questão da sociedade olhar para isso ou não e como que vai funcionar ou não, porque eu sinto que Se eu ouvir assim, ó, você vai poder transformar os teus reais aham, em Drex. sim. Só que você não vai poder transformar os teus Drex em reais de novo, né? Ah, não? Não. Claro, então é um caminho de via única, né? É. E daí, e aqui, Sim. aqui é totalmente rastreado, né? Sim, Rastreado. sim, 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 absoluto. Tipo assim, eu ainda não estou por dentro de todos os desafios regulatórios do Drex e tudo, mas eu estou me preparando para uma economia tokenizada, real world assets, ou seja, eu fui para 2020, fui para 2030, o que eu entendi foi já aconteceu a tokenização, ou seja, ou seja, é inevitável, né? A questão do BRICS ou a questão do dólar, né? Desde 2001 sigo a questão da dívida interna e do valor do dólar, toda essa história, né? E como que... Então, tipo assim, não tem como... Assim, pra você ter uma ideia, demorou, se não me engano, 100 anos para chegar em 2 ou 3 trilhões de dívida, Estados Unidos. Isso foi 2004. Aí Barack Obama pegou, aí de Barack Obama para aqui, a coisa fez assim, de 4 foi para 37 agora. Ou seja, estamos num momento, tipo assim, de inviabilização, né? São aquelas coisas que são, igual que o xadrez, né? Dois grãozinhos, né? Um grãozinho a cada um dos coisas vai ficando um montante gigantesco, né? Então eu sinto assim, agora estamos no momento de pivô, né? É o momento do pivô onde o sistema financeiro vai precisar se acomodar, a questão geopolítica também, várias coisas vão acontecer e eu sinto que as pessoas vão precisar também entender que regime que elas toleram. Não sei o que aqueles regimes que elas querem entrar, né? Então vamos sentir isso, né? Acho que... Que esse nosso podcast que está sendo diferente, acho que a gente vai, até porque para não ficar longo, a gente vai fazer um segundo, né, para Uhum. discutir. Estamos aqui em 2009, paramos em Ah, 2009, depois a boa, gente boa, boa, volta para boa. falar mais. Depois Uhum. eu fui na frente, fui falar em 2026 com o Drex, Aham. mas no nosso podcast, nos últimos podcasts, sempre apareceu lá no final, em algum momento, a inteligência artificial, né? Sim, E nós aqui estamos falando de tecnologia e nunca falamos dela, né? ainda não. Ainda não. Então Ainda a não. gente tem que fazer um podcast para chegar nela, para também discutir a economia com ela, né? Porque ela É, vai mudar a economia também, né? ela já mudou, né? Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que o pepino tem coisas do futuro que chega antes, né? Os mercados se acomodam, então a gente toma decisões, etc. Então aí já mudou porque tem muita gente, então, investindo diferente, investindo em outras coisas. Ou seja, já está se tendo aí como a internet, a bolha dos 90 da internet, de infraestrutura, está acontecendo agora com data centers, AI, etc. Então está se jogando a culpa para, entre aspas, né, a culpa, né, para a bolha de AI, etc. Mas não é só a tecnologia, é só a questão da narrativa e do investimento que está indo, né? Porque você, nesse lado aqui da página, antes da gente Aham. virar, né? Sei. Sempre falou em pessoas, né? Sempre foi pessoas. O quê? Aqui você sempre falou em pessoas. Todo momento você fala em pessoas. Ah, porque tem pessoas, preparar pessoas para isso, preparar pessoas Sim, para isso. Sempre sim, muito, muito humano, né? sim, E sim. aqui nós estamos indo para um lugar diferente, né? Total, total. Minha pesquisa desde 2020 é justamente essa questão da convivência entre AI, humanos, a questão de uma coisa inevitável, que é a questão da gestão algorítmica. Então, uma vez que a gente vai para governança e gestão, meu assunto é governança, gestão
E aí, gestão algorítmica, tá, e aí, então, porque é uma AI. A minha tese em 2020 foi como seria eu tendo que lidar com empresas que têm bots, que têm, sei lá, 10.000 de QI, e eu, né, cento e pouquinho. Como que eu faço, entendeu? Hoje já, o Google, todos os algoritmos hoje, a gente está totalmente intervindo, né? Intervindo a cultura atual, ela está totalmente instrumentalizada com os algoritmos. Então, hoje, não são mais as igrejas, não são mais as TVs, as Globos da vida que estão criando cultura. São os algoritmos, né? Então, tipo assim, hoje já está completamente. E eu sinto que agora com AI, a gente tem utopia e distopia, né? Acho que sempre tem essas duas possibilidades e no final o que acontece é provavelmente o caminho do meio. Mas Assim. eu sempre digo que a gente já é, claro, com o celular, a gente já é ciborgue, né? A Já, gente já é já, ciborgue e vai já. ficar mais ciborgue ainda. É, eu acho que sim, eu acho que não, não sei. Eu acho que vai ter, talvez exista uma divergência, sabe? É, talvez exista um break de culturas, porque hoje não estamos unificados. A TV, se você for pensar, rádio, TV, jornais, são mídias de massa. Quando você vai para o celular, a lógica inverte. Não são de massa, são de único, né? Uhum. São mídias que te atendem Uhum. você e você está na tua bolha. Não existe. Então toda a bolha agora não é, ela é algorítmica, né? Toda a bolha de comunicação e tudo, então é algorítmica. Então eu sinto que tem uma tendência de uma galera indo para um Nokia 95 de novo. Sabe? Eu estive os últimos anos tentando entender o que é a galera de 15 anos, a galera de 20, a galera de 30, a galera de 40, a galera de 50, a galera de 60, que é para os próximos 10, 20, 30 anos. E o que eu sinto é que tem culturas diferentes. Os tecno-optimistas, por um lado, né? Rolando toda essa história de... E tem uma galera que ainda Tá está... usando o Cybershot, O que é? a maquininha fotográfica. Tá Isso, voltando para Cybershot. isso, Back to the Future. A gente voltou para os 80, voltamos para os 90. Agora tô cool de novo, né? Ô, é, quinta-feira passada foi o dia que ele Isso, voltou pro Brasil. isso. É. Eu assisti Back to the Future no dia, mas não sabia. Aí assisti no mesmo dia, eu senti que tinha assistido, falei, assisti. E aí no dia me falaram que era o dia do 21 de Back to the outubro, 21 Future, de outubro. 20 de outubro. Exatamente, exatamente. Bom, a gente Bom demais. vai ter outro podcast. Não deu para falar tudo, porque senão o pessoal Não, não aguenta imagina. mais nós ouvir. Nossa. Mas a gente sempre tem 3 perguntas aqui, que são as perguntas da TXM. Sim. TXM é a nossa empresa, T, Think, X, Experience and Manage. Uhum. A pergunta T. Hum. T, eu quero que você me diga um livro, uma pessoa, uma frase, uma Think. música, Think, que ajuda as pessoas. Para mim, think, para mim é a meta. Quem me ensinou a pensar muito foi o Eli Goldratt, né? Fora meu pai, né? Mas meu pai e minha mãe, mas o Eli Goldratt talvez seja uma coisa interessante para quem precisar agora com a época da AI, tudo pensamento crítico, começar a entender mais essa questão de ferramentas para pensamento, né? Acho que é X Experience, uma experiência que Uau. mudou a tua vida. A experiência que mudou. Vir para Floripa. Vir para Floripa foi morar na praia e perto da natureza e tudo era algo que eu não sabia, mas eu estava longing. O tempo inteiro era algo que estava no meu inconsciente, no meu subconsciente me pulsando, né? Eu não tinha clareza disso, mas foi isso, foi me reconectar com, tipo assim, foi muito interessante porque passei meses aí e eu percebia que mar, céu e clima e tudo isso daí, na minha cabeça eram conceitos só. E aí quando eu fui experienciá-los de novo, eu falei assim, foi quando eu me reconectei com o mar, com a lua, então foi muito legal esse momento de me descoisar. Eu falo que sou um hipercoisado, né? Menos, uma ferramenta que você indique para quem está empreendendo, nós falamos muito de empreendedorismo aqui, uma ferramenta que é fundamental. Eu acho que
hoje talvez vou falar duas, mas uma para mim que eu acho que faz muito sentido é Start with Why, né? Tipo assim, realmente você conseguir encontrar o centro, né, do que pulsa aí para ti, começar pelo porquê, do Simon Sinek, que eu acho que é muito legal. E hoje também dele é o Jogos Infinitos, que eu acho que a liderança de 2025 para frente vai requerer uma liderança que trabalhe justamente mais a questão de como com o que tem fazer algo novo, certo? Com o que já tem, sabe? E aí ir fazendo, reinventando, né, a partir do que vem, né? Eu acho que esse talvez seja o desafio novo. Então, esses dois livros talvez são livros que eu super recomendo para esse momento. Ok. Então tá, muito obrigado, Juan, por estar aqui. Onde é que a gente acha você? Conta lá pro pessoal, onde é que a gente acha você? LinkedIn, o lugar mais fácil aí, LinkedIn. Agora estou voltando para o LinkedIn. Tem um newsletter no LinkedIn, Rethinking the Future. E Como é que é o teu endereço lá? no Juan LinkedIn, Juan Bernabé. Bernabó Juan Bernabé. e Rethinking the Future, né? Não, mas procura Juan Bernabó no LinkedIn, aí já lá dentro tem o meu newsletter. E se não no Instagram, que é Juan Bernabó, também é outro lugar que pode me encontrar. E eu acho que é isso, né? Tipo assim, eu gostei do Think, do Experience e do Manage, porque justamente conecta exatamente com três assuntos que são fundamentais, eu acho que para reinventar agora os próximos anos. Então tá. Uma lembrancinha para você do nosso podcast, para nossa caneca, para você não Muito esquecer. obrigado. Eu tenho uma dívida com você, que faltou gravar o teu nome aqui, mas a gente vai gravar ali depois. Pronto. Porque a máquina estava desligada. A gente faz, né? É maker, né? Aqui, né? Então, a gente Aqui faz. é tudo maker. Obrigado, valeu. Pessoal, Obrigadão, tá? obrigado, Felipe, por pela técnica. Obrigado, Nós estamos aí no YouTube, é TXM Business, e nos outros canais é TXM Métodos. Estamos lá no Instagram, no Facebook, no Spotify e no LinkedIn, TXM Métodos. Obrigado, Juan, obrigado a todos. Até a Obrigado, próxima. Samuel.